Cara, essa aqui foi uma das questões mais maldosas que eu já vi no Enem. E eu vou te explicar por quê. Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos e na lateral uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os comprimentos parem de girar. A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está apresentada na imagem. Esse estudante respondeu corretamente à pergunta da professora, as posições indicadas pelo estudante foi. Então, olha só, ele quer em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. O que eu falo em todas as aulas? De quantas maneiras você pode escrever um número? Infinitas. Então, tem números aqui que são iguais, mas estão escritos de maneira diferente. Show de bola? Vamos ver isso aqui, ó. Esse primeiro carinha que aparece aqui. O que a gente precisa saber para matar uma questão? A gente precisa saber o seguinte: quando eu tenho um número, né, elevado aqui a um expoente, o numerador vai ser o expoente do cara e o denominador vai ser o índice da raiz. Isso aqui, pessoal, é raiz quadrada de 4. Como assim, ó? Aqui, ó, coloquei o A, é a base, não é? O X vai ser o expoente desse cara e o cara que está no denominador aqui, que é o N, vai ser o índice da raiz. Então, repara aqui, ó, quem é que está fazendo o papel do nosso A? O 4. Quem é que está fazendo o papel do X? O 1. Quem é que está fazendo o papel do N? O 2. Então, o nosso problema aqui específico, ele está escrito dessa forma, ó. Índice da raiz é 2, expoente do cara é 1 e a base é o 4. Ou seja, eu estou querendo a raiz quadrada de 4. Normalmente, quando a gente fala raiz quadrada, não precisa colocar o 2, né? Só coloquei aqui para mostrar essa representação. Pessoal, quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, essa aqui é uma das infinitas maneiras de escrever o 2. Esse cara aqui que é o problema. Depois eu conto uma história no final para não atrapalhar a solução. Esse carinha aqui, ó, ele, isso aqui, ó, é 4 vezes meio, né? Aí a gente sabe, isso aqui vai ser 4 vezes 1 dividido por 2, que vai dar 2. Mas não está escrito assim, está escrito um 4 grandão e um meiozinho no meio, não é? É. Isso quer dizer, pessoal, isso é diferente. Isso quer dizer assim, ó, 4 inteiros, essa representação, não foi eu que inventei essa porcaria, não. 4 inteiros mais meio. Então, e essa representação é diferente dessa representação. Então, é 4 inteiros mais meio. 4 inteiros mais meio vai dar 4,5. No final eu comento sobre isso aqui, tá? Essa história meio bizarra. Bom, então, esses dois caras são diferentes. Aqui é fácil, né, cara? Pegar o 10 e dividir por 45. 10 dividido por 45, simplifiquei por 5, então ficou 2,9. Fiz a divisão, isso aí vai dar uma dízima, vai dar 0,222222222. Então, uma das maneiras de escrever um número também. Aqui é direto, 4,5, né? Não tem o que fazer. E o último carinha ali, o 4 sobre 5. 4 sobre 5, se a gente fizer a divisão, a gente vai encontrar como quem? 0,8. Ele perguntou os caras que são iguais. Quem são os caras que são iguais que aparece aqui, ó? É a alternativa que aparece o 2. Alternativa não, né? É o 2 e o 4. Onde é que aparece 2 e 4 aqui nas nossas alternativas? Letra B de bola. Pessoal, morreu a questão, já deixou o like, já comenta, já compartilha para ajudar o canal. Eu tava me achando grandão, né? Me formei na UFRJ em matemática, pô, com o segundo maior CR, tinha acabado de passar no concurso público em primeiro lugar. Eu dava aula no PH, que era um dos colégios que mais tinham aprovações em medicina na época que eu trabalhava no PH no Rio. Tava me achando grandão, né? Tinha acabado de passar no concurso público, e a minha sobrinha estava estudando. Aí ela estava, sei lá, sexto ano, sétimo ano, que vê essas porcarias aqui. E ela falou, Tito, me ajuda numa questão que eu não estou conseguindo fazer? Eu falei, ajudo, pô. Aí ela me mostrou numa questão como essa aqui, ó, de 4 inteiros, mais o meio. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, não lembrava, não dava aula para isso aí, só dava aula para o pré-vestibular, para o terceiro ano, e para as turmas em IMITA, ainda tinha essa ainda. E aí eu não sabia fazer essa questão, eu tive que abrir o livro para saber qual era a definição disso. Aí ela virou para mim, ela era pequenininha, né, muito educada, ela virou para mim e falou assim, pô, tio, tu é professor de matemática e não sabe uma coisa do ensino fundamental, mas ela não falou para me plantar não, sabe? Ela falou assim, pô, né, do tipo, pô, estuda aí, né, tá precisando. Então, assim, infelizmente, em matemática tem algumas coisas, cara, que é só para atrapalhar. Então, o aluno, pô, lá no ensino fundamental, ele tá vendo isso aqui para quê, cara? Vai usar para nada, nunca usei isso aqui para nada. Depois desse desabafo aqui, tu vai, de novo, vai deixar o like, vai curtir, vai comentar para poder ajudar o canal. Lembrando que a gente está fazendo a prova de 2024, a prova de 2025 já está pronta. Então, vai lá, playlist Enem 2025 e confere todas as questões que a gente fez. Só que antes de você fazer isso, tem uma parte que eu falo sobre a estatística da prova. Eu falo sobre tudo que caiu na prova. Eu abro a prova e vou falando sobre as questões. E tem algumas ali, inclusive, que eu falo para você não assistir, que não precisa. Você consegue fazer sozinho, beleza? Então é isso. Valeu, galera. Luiz Amaral aqui. Aquele abraço.